Fala galera da OAB, beleza? Eu sou Gustavo Scatolino e a gente vai ver hoje uma dica aí sobre a diferença entre a permissão de uso e a autorização de uso de bens públicos. Por quê? Para o particular poder usar um bem de uso comum junto com toda a coletividade, ele pode usar sem nenhum consentimento prévio do Estado. Agora, para fazer um uso especial, uso individual de um bem público, ele só pode usar se tiver um consentimento prévio do Estado. E ele vai manifestar isso como? Ou mediante autorização de uso, ou mediante, então, um ato de permissão de uso. Beleza? E nos nossos livros, cada autor vai ter uma classificação, uma diferenciação para usar um ou outro instituto. E o que confunde ainda mais? A nossa legislação muitas vezes não segue o que a doutrina fala e coloca outras condições, mistura um com o outro, mas para fins das nossas provas, que é o que nos interessa, a gente vai seguir aqui uma tabelinha que eu vou montar com vocês, beleza? Vamos lá para o material? Então põe na tela para a gente aí, produção. Olha só. Autorização de uso e permissão de uso de bens públicos, beleza? Olha só, ponto em comum, tanto a autorização de uso quanto a permissão de uso são o quê? Atos administrativos, beleza? Ato administrativo e ato administrativo. Ué, professor, mas eu já ouvi uma história aqui de que permissão seria contrato, teria natureza contratual. Cuidado com isso. Por quê? A permissão para prestar serviço público, de acordo com a Lei 8987/95, tem natureza contratual, sim. Agora, a permissão para usar um bem público no seu interesse, nesse caso, tem natureza de ato unilateral. É ato administrativo, onde o particular solicita, o Estado vai lá e concede aquela permissão, beleza? Então, não tem diferença até agora, né? Tanto a autorização quanto a permissão são atos administrativos. Particular solicita que o Estado ou concede a autorização ou concede, então, a permissão. Beleza? Vamos continuar? Produção, bota aí. Autorização é um ato precário e discricionário. E a permissão, como é que fica? Também é um ato precário e é um ato também o quê? Discricionário. Ué, professor, mas você disse que ia tratar a diferenciação das duas e é a mesma coisa? Até aqui é. Ato precário por quê? Primeiro, ato discricionário. Particular solicita e a administração vai avaliar se concede ou não o que ele solicitou. Tanto a autorização quanto a permissão de uso. E é precário por quê? É precário porque cabe revogação a qualquer momento, sem direito à indenização. Então hoje eu posso ter uma autorização de uso, eu posso ter uma permissão de usar um bem público. O Estado pode chegar e falar assim, olha Gustavo, eu vou revogar o ato. Revoga, eu sabia da precariedade e não tem como requerer, no caso, a manutenção. Então aqui os dois são iguais nesse ponto, beleza? Salvo, no caso aqui da permissão, que a doutrina aponta que pode ser fixado um prazo. E aí seria a permissão condicionada ou então a permissão qualificada. O que seria isso? Qualificada. O que é permissão condicionada ou qualificada? É aquela que é fixada com prazo. E se for fixado um prazo na permissão, perde-se aquela precariedade. Porque se fixou um prazo, o prazo terá então que ser respeitado. Mas como regra geral, tanto a autorização quanto a permissão são atos discricionários e precários. Beleza? E agora, vamos falar de pontos diferentes. A autorização, pessoal, quando que o Estado concede, né? Quando no interesse, né, no uso do bem, predomina interesse de quem? Do particular. Interesse
do particular. Agora, quando no uso do bem predomina interesse público, aí o Estado deveria conceder a permissão. Isso de acordo com a doutrina. Então, se eu quero usar uma calçada para colocar mesas no meu barzinho, o interesse é exclusivamente meu. Então, no caso, o Estado vai avaliar se concede ou não e ele concede uma autorização para satisfazer interesse predominante ou exclusivamente do particular, beleza? Agora, passei num concurso, quero fazer uma festa para comemorar, mas eu quero arrecadar com essa festa alimentos para pessoas carentes, quero arrecadar verbas para alguma instituição de caridade. Predomina o interesse de quem? Da coletividade. Se o pano de fundo para conceder a permissão é o interesse público, o Estado deveria conceder uma permissão de uso e não uma autorização. E isso de acordo com a doutrina. Então esse aqui vai ser o ponto fundamental. Se a questão falar assim, qual que é o ato administrativo discricionário e precário que faculta o uso de bem público pelo particular, onde no uso desse bem é para atender o interesse do particular? Autorização. Se a questão falar ato discricionário e precário, aonde ele é deferido para usar um bem para satisfazer o interesse da coletividade, interesse público, aí o Estado deveria conceder o que? A chamada permissão. Beleza? É assim que vai haver a diferenciação. Alguns autores vão colocar o seguinte, que na autorização não exige licitação prévia, e na permissão, alguns autores apontam que deveria haver o instituto da licitação para escolher quem vai ter, no caso, a permissão. Beleza? E um outro ponto, né, que é comum dos dois, é que os dois pode ser a permissão, autorização gratuito ou então remunerado. E a mesma coisa, a permissão pode ser um ato gratuito ou pode ser um ato mediante remuneração. Beleza? Então, se a questão apontar ato administrativo que defere o uso de bem para o particular, que é um ato discricionário e precário, que faculta o uso do bem para o interesse do particular e não exige licitação, sem medo de errar, sem medo de ser feliz, autorização. Se falar, é um ato discricionário, precário, que defere o uso de um bem para o interesse da coletividade e exige licitação prévia, sem medo de ser feliz, vai lá e marque a permissão. Beleza? Então, meus amigos, ficamos por aqui com mais essa dica e nós vamos vir com mais vídeos, com mais dicas para você gabaritar a sua prova do OAB. Te vejo lá, até o próximo vídeo.